Salve, salve, galerinha! Minhas potências elevadas ao infinito e além. Estamos aqui mais uma vez para gabaritar mais uma questão da Escola de Sargento das Armas, o ESA, edição 2020, ingresso 2021. E aqui nós estamos com a questão de número 4, uma questão que fala sobre vegetação, aspectos fitogeográficos do Brasil. Lembrando que dentro do cronograma de conteúdos da ESA, quando se fala em geografia, a ênfase é a geografia do Brasil. Então, se o tema é sobre vegetação, é sobre a vegetação nacional ou brasileira. Antes de iniciarmos a resolução, não esqueça, deixe o seu joinha, se inscreva no canal Humanas 700, compartilhe e ative o sininho para as próximas notificações de mais resoluções, tanto do ESA como de outras escolas militares, bem como o Enem, e escolas e vestibulares tradicionais por esse Brasil. Joinha? Belezinha? Então bora lá! Venha comigo! Questão número 4. É uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. O texto se refere a ou ao, queridos, a distribuição fitogeográfica ou vegetativa do Brasil ela é muito diversa, desde a região norte, perpassando pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas antes disso é necessário você que está estudando para o ESA e para outras escolas militares, atenção, o objetivo de estudo do conteúdo de vegetação é sobre a caracterização fitogeográfica, ou seja, a característica do vegetal dominante em uma região ou em uma paisagem, quanto ao tipo de folhagem, o porte desse domínio, dessa cobertura vegetativa, adaptação ao ambiente, ambientes mais ácidos, com solos mais ácidos, é claro, ambientes com solos salinos, ambientes com alto índice de pluviosidade ou de precipitação de chuva, ou baixo índice pluviométrico, enfim, joinha, então a caracterização do vegetal, pois muitas vezes pode cair também uma questão falando sobre a distribuição de biomas no Brasil. E quando a gente fala em biomas, aí tem uma relação, enquanto objeto de estudo, da flora com a fauna, indissociável, e essa relação ecológica é importante e é o objeto de estudo da distribuição de biomas no Brasil. Por sua vez, pode também ser cobrado sobre domínios morfoclimáticos, que vocês irão perceber que a nomenclatura da distribuição dos domínios, dos biomas e das vegetações no Brasil se assemelham bastante. O que irá diferenciar é o objeto de estudo. Vegetação, característica do vegetal. Bioma, relação ecológica entre flora e fauna. Domínio morfoclimático criado por um geógrafo chamado Aziz Nassib Absaber na década de 60 e chamaram também de domínios de naturezas do Brasil. Esses domínios levam em consideração não só a flora, a fauna, mas também a relação com todo um aspecto físico-natural, clima, relevo, estrutura geológica, hidrografia, tipos de solos. Joinha, belezinha, tranquilaço. Então bora aqui, ó. É uma faixa de transição, questão 4, é uma faixa de transição que se constitui de uma unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. Bora aqui, queridos, classificar a distribuição fitogeográfica do Brasil de acordo com as regiões brasileiras, classificados pelo IBGE. Região Norte, predominância da vegetação equatorial, ou seja, da floresta amazônica. A floresta amazônica irá apresentar, queridos, atenção, porte elevado, então cobertura vegetal com extrato arbóreo de grande porte, árvores, estrutura de grande porte, vegetação latifoliada com folhas bem largas para potencializar a transpiração e minimizar a erosão do contato direto das gotículas de água das chuvas com a superfície, lixiviando e erodindo esse solo, retirando matéria orgânica, retirando minerais, nutrientes, joinha. Então, folhas largas, vegetação latifoliada. Também irá apresentar
na floresta amazônica a característica de ser uma vegetação higrófila e hidrófila, vegetação adaptada a uma umidade bem elevada, a altos índices pluviométricos. Não esqueça, querido, você que está estudando e querida, que a região norte predomina o clima equatorial úmido, é a região que mais chove no Brasil, passando aí de 3.000 milímetros ao longo do ano. Joinha? Então, bora aqui. Floresta amazônica, arbórea grande porte, latifoliada, folhas largas, perene, sempre tem folhagem, é densa, sempre verdinha, higrófila e hidrófila, adaptado aí a altos índices pluviométricos, uma elevada umidade. Joinha, belezinha, tranquilaço. Região nordestina, atenção, queridos, o Nordeste, ele é muito heterogêneo, vai possuir aí uma miscelânea, um mosaico de coberturas vegetais. Contudo, quando a gente fala em Nordeste, a sub-região que mais representa essa região brasileira é a sub-região do Sertão. Lembrem que o Nordeste é subdividido em 4 sub-regiões. Zona da Mata, com a predominância da Mata Atlântica. Sertão, com a predominância da Caatinga. Tá? O Agreste, nessa transição entre a Caatinga e a Zona da Mata. E o Meio Norte, a transição entre a Caatinga e a Floresta Amazônica, pegando ali já o oeste do Maranhão. Joinha, mas a grosso modo, quando se fala em Nordeste, lembramos logo da Caatinga. Então, a Caatinga, enquanto cobertura vegetal, ela é arbustiva, médio porte. Joinha. Além de ser arbustiva, se caracteriza por ser xerofilada, vegetais com características de xeromorfismo, tá? Vegetação xerófila ou xerófita, adaptada a longos períodos de estiagem ou a um baixo índice pluviométrico. Joinha, longos períodos de seca, perde toda a sua folhagem, presença aí de muitas espécies do grupo das cactáceas. A gente pode citar algumas espécies típicas do sertão nordestino, como o mandacaru, o xique-xique, a macambira, show, coroa de frade, e por aí vai. Então, bora aqui. Caatinga, arbustivo, médio porte, xerófila ou xerófita, adaptada a longos períodos de estiagem, longos períodos de sequidão, baixo índice pluviométrico de precipitação de chuva, em torno de 800 milímetros ao longo do ano. Joinha, vegetação bem esparçada e um cenário aí de desenvolvimento de um processo de desertificação. Show de bola? Bora aqui, queridos. Entre a floresta amazônica e a caatinga, existe uma faixa de transição que normalmente lá em biomas é designado de ecótono. O que seria um ecótono? A área de transição entre 2 ou mais biomas, ou 2 ou mais formações fitogeográficas. Então, entre a floresta amazônica na região norte e a caatinga no sertão nordestino, existe uma vegetação de transição, chamada de ecótono, presente ali no Piauí, mas sobretudo no estado do Maranhão, chamada de Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, com a presença de espécies bem típicas daquela região, como os coqueiros, os babaçuais, joinhas, palmeiras. Então, quando a gente fala em vegetação de transição, normalmente aquela região irá possuir características fitogeográficas e naturais de 2 ou mais biomas, 2 ou mais regiões. Então, a Mata dos Cocais é uma formação arbustiva, arbórea ou arbórea arbustiva, vai ter um estrato de grande porte e um estrato de coberturas vegetais de médio porte, espécies tanto típicas da floresta amazônica como espécies típicas da caatinga. Joinha, show de bola, e é um ecótono, uma área de transição entre a região norte e a região nordeste, entre a floresta amazônica e a caatinga. Show de bola. Região central do Brasil, predominância, queridos, do cerrado, a savana brasileira, troncos tortuosos, vegetação adaptada a um solo com pH bem ácido, solo com a presença de elementos ferrúgicos, alumínio, manganês, ferro, avermelhados. Joinha, troncos tortuosos. Irá apresentar
quanto ao porte, uma estrutura arbórea arbustiva, em alguns pontos mais próximo ali do sul da floresta amazônica, pegando o norte do Mato Grosso, algumas espécies com porte maior, mais ao sul e na porção central do Brasil, pegando aí um contexto mais arbustivo. Irá apresentar também dentro da região central, além do cerrado, da savana brasileira, que hoje é um hotspot. O que é um hotspot? Uma área que está sendo muito degradada e que tem espécies ameaçadas de extinção, e que é necessário que a comunidade científica tenha um olhar especial sobre aquele bioma, sobre aquela cobertura vegetal. Joinha, o Brasil possui 2 hotspots, um deles é o Cerrado, já eu menciono o outro. Show? Dentro ainda do Centro-Oeste existe uma outra formação fitogeográfica ou vegetativa, que assim como a Mata dos Cocais, também é de transição, é chamado de ecótono, uma área que vai ter características de 2 ou mais biomas ou 2 ou mais formações fitogeográficas. É o Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal, uma região com características também higrófilas, com a presença de um índice pluviométrico um pouquinho mais elevado, de uma umidade ou de regiões alagadiças, irá apresentar um porte também arbóreo, em alguns pontos arbustivo, ou seja, grande porte e médio porte. Aí possui um mosaico, uma biodiversidade muito grande, por ser uma área de transição de biomas diferentes ou de coberturas vegetais diferentes. Joinha, tanto no aspecto da flora como no aspecto da fauna. Show de bola, belezinha, tranquilaço. Então nós temos 2 ecótonos que eu já citei. Um foi a Mata dos Cocais, o outro o Pantanal Mato-Grossense. Pegando agora o litoral brasileiro, que inclusive vai desde o litoral oriental do Nordeste, aí da sub-região da Zona da Mata, pegando o Sudeste e uma parte do Sul, nós temos a Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica hoje só tem 7% da mata original, mais aí de 90% já foi devastada, degradada. Claro, muito em virtude dos ciclos econômicos que foram importantes durante o período em que o Brasil era colônia da metrópole portuguesa, do país colonizador. Então foram 30 anos de pau-brasil, mais de um século de cana-de-açúcar, a mineração que não estava tão distante assim da Zona da Mata, mesmo sendo no estado de Minas Gerais, um pouquinho mais para o interior. Depois aí veio o café, que também estava no estado de São Paulo, mas tinha todo o escoamento para o litoral brasileiro, mesmo estando aí a oeste do estado de São Paulo e no norte do Paraná. Mas esses ciclos econômicos foram importantes para degradar o litoral brasileiro e, sobretudo, concentrar demograficamente essa região. O Brasil possui uma desigualdade muito grande na distribuição do contingente populacional. Muita gente se concentra no litoral. Consequentemente, as pessoas precisam construir casas e empreender e, sobretudo, desenvolver aquela região. Ninguém constrói casas na copa de uma árvore, não um pica-pau, mas tem as consequências ambientais por trás disso. Processo de urbanização intensa, concentração populacional, avanços no processo de industrialização. Então, vamos lá. Processo industrial, crescimento urbano e processo de urbanização, maior contingente populacional, dinâmica produtiva efervescente, intensa em comparação a outros pontos do território nacional, faz por onde o litoral brasileiro ser muito ocupado e degradado. E aí quem sofreu com isso durante boa parte da história do nosso país foi a cobertura vegetal associada aí a toda uma biodiversidade presente na Mata Atlântica. Joinha? Então, Mata Atlântica, vegetação muito degradada, hoje é considerado também um hotspot, que é necessário ter um olhar especial, através de comunidades que irão discutir a importância da biodiversidade e dos biomas pelo mundo. Então, o Brasil tem 2 hotspots, de mais de 30 hotspots que foram já classificados no planeta. Um fica no Cerrado, em virtude de toda uma atividade agrícola e uma expansão agropecuária, mediante aí a Revolução Verde, na década de 70, a expansão da soja, menina dos olhos do governo brasileiro nos dias atuais. Quando a gente vai para a Mata Atlântica, tem todo um processo de degradação em virtude da ocupação, do processo urbano-industrial e por aí vai. Joinha, belezinha, tranquilaço.
Mata Atlântica, queridos, é um hotspot, tem espécies ameaçadas de extinção. Irá apresentar uma cobertura vegetal de grande porte, extrato arbóreo, grande porte. Também será latifoliada, folhas largas, para potencializar a transpiração e para minimizar a erosão no solo. Joinha. Esse processo é típico da Mata Atlântica, vegetação também perene, onde há vegetação, claro, mas lembrando, hoje só tem no máximo aí 10% da mata original da Mata Atlântica. Show de bola? Saímos agora do litoral, vamos para a Mata de Araucária, queridos. A Mata de Araucária é chamada de Mata dos Pinhais, as coníferas, que tem como principal espécie, até porque ela é muito homogênea e tem uma baixa biodiversidade, é o pinheiro do Paraná, uma gimnosperma, que tem como característica ser arbórea, vegetação ou cobertura vegetal de grande porte, aciculifoliada, vegetação com folhas pontiagudas para no período do solstício de inverno do hemisfério sul, nos meses de junho, julho e agosto, quando precipita aí flocos de neve, granizo ou apresenta aí algumas geadas, não ficar presente na copa foliar ou na superfície foliar, dificultando assim a síntese proteica, o metabolismo vegetal e pedindo que o vegetal possa sobreviver, crescer, etc. Então, folhas pontiagudas para quando precipitar flocos de neve ou granizo, toca, atrita com a folha, escorre e cai no solo, para não ficar aí presa na parte foliar do vegetal. Joinha, então, arbórea, aciculifoliada. A Mata de Araucária também foi muito devastada, assim como a Mata Atlântica. Hoje só tem 10% em média da sua cobertura vegetal. Foi muito utilizada para a indústria de móveis e também para a indústria de celulose, fabricação de papéis. Joinha, belezinha, espécie pinheiro do Paraná, uma gimnosperma, aciculifoliada e arbórea. Show de bola! Bora aqui para a gente não perder tempo. Campos sulinos ou as pradarias. Os campos sulinos ou as pradarias estão presentes na região sul, assim como a Mata de Araucária está presente na região sul, mais ali no Paraná, Santa Catarina, pega também um pouco o Rio Grande do Sul. E já os campos sulinos, as pradarias, tem um extrato, uma cobertura vegetal de pequeno porte, são as gramíneas, extrato herbáceo. Extrato herbáceo é uma cobertura vegetal, é um bioma, as pradarias, muito utilizada para pecuária intensiva. Os animais são confinados, tem intervenção veterinária, interferência nutricional adequada. Joinha, show de bola, belezinha, tranquilaço. E aí, só para a gente finalizar, já falamos da floresta amazônica, a caatinga, Mata dos Cocais, falamos do Cerrado, Pantanal Mato-Grossense, Mata de Araucária, Mata Atlântica no litoral, Mata de Araucária já na região sul, campos sulinos e pradarias também na região sul do Brasil. E aí, tá faltando a gente falar de algumas vegetações mais complexas que se encontram no litoral brasileiro. Estamos falando do manguezal e das restingas. Queridos, o manguezal também é uma área de ecótono, uma área de transição entre biomas, de transição entre espécies de coberturas vegetais ou de áreas distintas. É uma região de estuário, de encontro da água doce de bacias hidrográficas importantes no Brasil com o oceano, água com concentração de sais associada a essa água doce, e esse encontro, esse ecótono, essa área de transição, irá fazer por onde surgir um ambiente atípico, um ambiente de transição, uma área de ecótono, que nós chamamos de mangues, que vai ter uma estrutura arbóreo-arbustiva, vai ter árvores, mas também extrato arbustivo de médio porte, vai ter um sistema aí de adaptação ao ambiente salino, com pH básico. Então, é típico de vegetação ou de solos alomórficos. Então, repetindo, manguezal, vegetação arbóreo-arbustiva, vegetação alomórfica ou halófita, adaptada a ambientes com alta concentração de salinidade, pH muito básico.
Outro detalhe, sistema radicular, as raízes são pneumatóforas, ou raízes aéreas, que captam o oxigênio na parte superior da superfície, pois não consegue na parte impermeável do solo argiloso. E aí surgem as raízes âncoras, as raízes que afloram na superfície para captar o oxigênio e manter o metabolismo vegetal. Show de bola, belezinha, tranquilaço. Temos a restinga. O que são restingas? São coberturas vegetais que estão na zona praial. É um mosaico de espécies de porte diferente e que será importante para a fixação de dunas e para todo um cenário, uma dinâmica costeira. Joinha. Próxima também aos mangues, próxima também a regiões que inicia a Mata Atlântica, ou então no litoral setentrional do Brasil, pegando aí um pouquinho de Caatinga, no Nordeste brasileiro. Show de bola, belezinha. Vamos para a questão, ó, dá para a gente responder. Em uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística, nas quais mesclam, falou em mesclar, atenção, ecótono, área de transição entre duas vegetações ou dois biomas, joinha, que mesclam vegetação da região norte e da região nordeste, ou, como é respectivamente, da região nordeste e da região norte. Falou em região nordeste, mesclando aí com região norte, é uma área de transição e nós temos a Mata dos Cocais. Irá ter espécies tanto da Caatinga, do sertão nordestino, como da floresta amazônica na região norte, beleza? Então, letra C, Mata dos Cocais. Show de bola, queridos, então é isso. Fiquem atentos, ative o sininho e até a próxima. Um beijo para vocês. Vamos gabaritar esse negócio. Fui!